Jonas capítulo 2. Vou ler o versículo 17 do capítulo 1 e a gente segue no capítulo 2. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e orei a Ti na minha oração no templo da Tua santidade. E os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu Te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votarei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Bom, eu não sei se você já fez uma leitura desse capítulo, colocando uma pitada de crítica, o que a teologia chama de crítica textual. E a gente vai fazer isso hoje, colocar uma pitada de crítica no texto, para a gente entender o que está escrito aqui. Mas antes, eu quero dizer a você que não dá para a gente fugir da presença de Deus, da face da justiça de Deus, e fugir de um chamado. Para que fugir de um chamado? Se eu fosse dar um tema, mensagem baseado nesse texto, eu daria: fugir para quê? Fugir para quê? Você percebeu? Hoje eu serei breve, porque o capítulo tem 10 versículos, é fácil a gente interpretar. Eu serei breve. Você percebeu que aparece nessa história aqui uma figura que não é um homem, é um peixe. O peixe é citado no texto, no capítulo 1 ainda, e depois citado no capítulo 2 e principalmente no capítulo 2, versículo 10. É um personagem que Deus faz surgir na história. É um personagem que tem um papel fundamental dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus. É alguém que Deus escolhe para cumprir o propósito, ou melhor, para ajudar a cumprir o propósito, para ajudar a cumprir uma missão. É um peixe, um grande peixe, que Deus faz surgir na história, e ele contribui e muito para que a missão de Jonas pudesse ser realizada. Mas veja bem, Jonas continua fugindo da missão. Pastor, mas o senhor não falou isso na semana passada, que Jonas fugiu da missão? Eu digo para você que Jonas está continuando fugindo da missão.
Ele está fugindo da missão. É só você olhar para a oração de Jonas e você vai perceber que ele está querendo fugir da missão. Quer dizer então, pastor, que o peixe, ele é instrumento de Deus para colocar Jonas de volta na missão? Exatamente. Porque às vezes nós fugimos das nossas responsabilidades, fugimos das responsabilidades que Deus nos deu, e Deus tem que colocar alguma coisa ou alguém na nossa frente para ser instrumento dele, para colocarmos de volta no nosso trilho ou na missão que ele nos deu. No caso aqui de Jonas é um peixe. Mas talvez você esteja fugindo da sua missão, ou fugindo de algumas responsabilidades que elas são suas, e Deus, por misericórdia, a palavra dele, as pessoas e até mesmo a você, ele coloca alguém ou alguma pessoa para poder colocar você de volta no trilho, colocar você de volta na missão. O texto se divide assim: o desespero de Jonas, está no versículo 1. O texto se divide na segunda parte, Deus ouvindo a oração de Jonas, está no versículo 2 e 3. E o texto fala em terceiro lugar da esperança da salvação de Jonas. Ele quer voltar para o templo. E por último, Jonas deseja fazer oferta de louvor no templo. Olha isso, está escrito. E eu volto a dizer, ele está fugindo da sua missão. E eu quero ver com você algumas questões aqui no texto que nos levam a pensar: o que é maior, a vontade de Deus ou a nossa vontade? É claro que você já tem a resposta, eu também. É claro que sempre será maior a vontade de Deus do que a nossa. Mas percebe-se claramente aqui que exatamente isso está acontecendo. Jonas tem uma vontade, mas a vontade dele não acontece. O que acontece é a vontade de Deus. Bom, eu queria destacar com você, em primeiro lugar aqui nesse texto, a oração que Jonas vai fazer. Ela começa no versículo 2. Ele faz uma oração linda, maravilhosa, cheia de riqueza de detalhes. Ela começa no versículo 2 e vai se processando até o versículo 6. 7, perdão. É uma oração linda. Olha só que oração bonita. Eu não vou ler tudo, só vou ler aqui. O versículo 5 é uma oração com poesia. Parece que Jonas está inspirado em Davi. Olha o que está escrito: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se rolaram na minha cabeça. Igualzinho Davi, laços de morte me cercaram, cordéis de forças me tomaram. Olha que oração bonita, que oração bela, poética. E a pergunta é: Deus está ouvindo essa oração? Está, lógico. Mas a pergunta seguinte é: Deus vai responder a sua oração? Eu te afirmo, não. O que aprendemos com isso? Aprendemos que nem sempre Deus vai ouvir as nossas orações. Elas podem ser bonitas, belas, carregadas de poesia, carregada de teologia, carregada de conhecimento, mas nem sempre Deus vai ouvir as nossas orações. Mas por que Deus não vai ouvir? Ou melhor, por que Deus não vai responder a oração de Jonas? Ele vai ouvir, mas ele não vai responder. Por quê? Porque a oração de Jonas não está alinhada com a vontade de Deus. Pense nisso. A sua oração, a minha oração, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Pastor, mas Jonas está falando aqui de sofrimento.
Mas o sofrimento que Jonas está falando aqui não é por causa da obra, é o seu próprio sofrimento. Pastor, quer dizer então que eu tenho que sofrer pela obra? É natural, todo homem de Deus, toda mulher de Deus que se envolve na obra, ele vai sofrer por causa da obra. Eu tenho dito a você, eu tenho te falado, que o nosso galardão não é na terra, é no céu. Então Jonas está colocando aqui uma oração poética de quem está sofrendo, né, com a alma sofrendo. Por quê? Porque ele não quer ir para Nínive. Olha o versículo 7. Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Eu quero destacar uma outra coisa com você aqui, muito interessante, de Jonas. Jonas está tentando convencer Deus de algo. Tentando. Olha o lugar que Jonas está citando aqui nesse versículo. Ele está naquele momento onde? Onde ele está quando ele está falando com Deus? Pode responder. Ventre de um peixe. Mas ele cita outro lugar aqui. Que lugar que ele cita no versículo 7, no final? Qual o lugar? Que lugar ele cita aí? Um templo. Sabe o que Jonas quer aqui, gente? Jonas quer voltar para o templo. Jonas não quer ir para Nínive. Jonas quer ir para o templo. O que a gente aprende aqui? Nós aprendemos que Jonas está novamente fugindo da missão, tentando convencer Deus de levá-lo para o templo, porque o lugar melhor do seu conforto é o templo. O templo é lugar de adoração, de louvor, de comunhão, de receber a palavra, orientação, direção para a mudança da nossa vida, para abençoar a nossa vida. O templo é usado para isso, é a casa de Deus. Mas nesse momento, o direcionamento de Deus para Jonas não é para o templo. O direcionamento de Deus para Jonas é para Nínive, para ele fazer a obra do Senhor. Então Jonas está usando o templo para fuga. Jonas quer usar o templo para fugir. Assim como muitas pessoas hoje usam o templo, usam o trabalho, usa muita coisa para fugir. Fugir de quê? Fugir de Deus, da responsabilidade, da obra. Por favor, não pegue nenhum caminho de fuga. Só, veja bem, no primeiro capítulo, Jonas pagou a passagem para ir para Nínive, que é o seu caminho de fuga. Então, literalmente, ele pagou a passagem para fugir. Aqui, ele está tentando convencer Deus para agora Deus levá-lo para um lugar de fuga. Não vai dar certo, irmão. Não adianta a gente tentar convencer Deus de fazer a nossa vontade, porque não vai dar certo. Já que eu paguei minha passagem para Nínive e não deu certo, eu vou orar a Deus, quem sabe vai ouvir, vai ter misericórdia de mim, vai me levar para o templo. Não vai dar certo. A vontade de Deus é soberana, é maior do que a nossa, e aos olhos dele, que precisa ser aos nossos olhos também, sua vontade é boa, agradável e perfeita. Bom, quero destacar agora o versículo 9. Olha aí para mim, por favor, comigo, por favor, o versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício. Vamos usar um pouquinho do português que a gente aprendeu lá na escola. O verbo aqui, oferecer, está no passado, no presente e no futuro. Futuro. Futuro do presente. Olha aí, se deu uma... Futuro do presente do indicativo. O verbo está no futuro. O que significa dizer isso? Significa dizer que Jonas está projetando na sua mente cultuar. Oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votarei, pagarei. Do Senhor vem a sua salvação. Ele está projetando um culto. Ele está fazendo, irmão. Sabe o que Jonas está fazendo aqui?
ele está promovendo um culto de retorno. Chega a ser engraçado. Quando nós, a igreja, envia alguém para o lugar, a gente faz culto e dá o nome de quê? Culto do envio. Jonas quer fazer o culto do retorno. O missionário que quer fazer um culto de retorno. Mas retorno para onde? Para a sua terra. Para Israel. Deus quer Jonas em Nínive e Jonas está querendo fazer um culto de retorno. Eita, homem religioso. O que adianta, irmãos, estar aqui nesse lugar, levantando as mãos, cantando, adorando, oferecendo sacrifício de louvor, e lá fora, e talvez dentro da sua casa, tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra que Deus quer que você fale. Pense nisso. Oferecerei culto ao Senhor no seu tempo. E olha, Deus, eu vou fazer promessa, eu vou pagar. Eu não quero promessa. Eu não quero oferta. Eu não quero dízimo. Jonas, eu quero almas. Depois que você ganhar as almas, você vai para o templo, me oferece dízimo, oferta, louvor, eu vou aceitar. Pense nisso, irmão. Você sabe qual é o lugar da sua missão. Amém? É o texto, não sou eu. Vamos ao versículo 10, porque o versículo 10 é interessante. Vamos lá. A oração de Jonas está no versículo 2 ao versículo 7. 8 e 9, ele está falando de uma promessa. Claro, dentro da sua oração. A pergunta que nós vamos fazer ao texto é o seguinte: o que Deus fala com Jonas depois que Jonas faz a sua oração? O que Deus fala com Jonas depois da sua oração? O que Deus fala com Jonas? Nada. Sabe aquele negócio de história de pescador? Às vezes a gente vê alguns vídeos na internet e na legenda estava assim: se não tivesse gravado, ninguém acreditaria que era história de pescador. E eu pego essa frase e coloco aqui no versículo 10. Se não tivesse escrito, não dá para acreditar. Em quê? Falou, pois, o Senhor ao peixe. Ó, Deus não falou com Jonas, não, falou com peixe. Falou com peixe. Deus não falou com Jonas. Jonas falou a Deus, porque Jonas não falou com Deus. Jonas falou a Deus. Qual a diferença de falar a Deus e falar com Deus? Falar a Deus, a gente fala o que a gente quer, o que está no nosso coração, e Deus vai ouvir. Falar com Deus é quando Deus está presente para ouvir aquela oração. Oração é essa que está linkada com a sua vontade. Então Jonas, fala a Deus, e Deus não fala com Jonas. Deus fala com o peixe. E o que Deus fala com o peixe? Vomita Jonas na terra. Vomita Jonas na terra. Qual terra? A terra da sua missão. Será que Deus vai precisar vomitar você na terra da sua missão? É claro que estou usando uma figura de linguagem. Evidentemente que sim. Apenas uma figura de linguagem. Mas eu posso trocar, caso você sinta-se entristecido pela fala. Será que Deus vai ter que colocar você no seu lugar de missão de um jeito diferente? Deus manda o peixe vomitar Jonas em Nínive.
Por quê? Porque na verdade, a missão de Jonas, ou melhor, a missão que Deus deu a Jonas, era maior do que a vontade que Jonas tinha de voltar para casa. Irmãos, alguém me perguntou esses dias assim: pastor, o senhor já deu vontade de parar? Eu perguntei, fiz uma outra pergunta: quantas vezes você quer que eu diga? Tem hora que dá vontade de chutar tudo para o alto. Não é só ministério, não. Tem hora que dá vontade de chutar muita coisa para o alto. Não dá vontade? Não precisa responder para mim, não, porque você é ser humano quanto eu, nós sabemos disso. Tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de parar. Mas nós que somos filhos do Senhor, nós temos uma coisa, que os nossos amigos, irmãos, parentes, primos, tios, colegas, que não são crentes, não têm. O que a gente tem? A gente tem o discernimento do Espírito. E quando a gente tem o discernimento do Espírito, a gente coloca o pé para chutar o balde. Mas a gente lembra que aquela água que está no balde não pode ser desperdiçada. Ela precisa ser usada para limpar alguma coisa. Deus está dizendo para Jonas, através do peixe: você tentou desistir, você tentou fugir, mas você não fugiu da missão que eu te dei, porque a minha vontade e a minha missão é maior do que a sua vontade. Sabe, irmãos, eu termino essa minha palavra de hoje dizendo o seguinte: na verdade a oração de Jonas não estava alinhada com a vontade de Deus, já disse isso. Na maioria das vezes nós pensamos em nós mesmos e queremos entrar numa zona de conforto com a nossa vida religiosa. Mas precisamos lembrar e entender que o Deus de misericórdia, Ele tem misericórdia de quem precisa ouvir, Ele tem misericórdia de quem precisa falar. Aqui termino. Deus tem misericórdia de quem precisa ouvir, e Deus tem misericórdia de quem precisa falar. Deus tem misericórdia de quem precisa ouvir, porque aquele que precisa ouvir ainda não conheceu a salvação. E Deus tem misericórdia de quem precisa falar, porque quem precisa falar já conhece a salvação, e por conhecer a salvação sabe que pregar a salvação é questão de obediência. Então que Deus tenha misericórdia de nós, a fim de que possamos fazer a vontade dEle e cumprir com a nossa missão. E por favor, eu não quero que você deixe de ter vontade de estar aqui e que você crie expectativa de estar nesse lugar. Não, eu vou terminar dizendo isso. Irmãos, você pode ter certeza de todos os domingos que eu venho para cá, quinta-feira, domingo, eu tenho expectativa de estar aqui. Eu passo as minhas roupas, quem passa as minhas roupas lá em casa sou eu. Não gosto que eles passe as minhas camisas. Estou exagerando não, mas também não é para você comentar para ela não. Mas também fica tranquilo que ela sabe disso. Eu passo a minha camisa com expectativa de estar aqui. Porque para mim esse aqui é o melhor lugar que existe. Esse lugar e a minha casa são os lugares mais preciosos que tenho. Eu tenho expectativa de estar aqui para adorar, para ministrar a palavra, para ver você, para te abraçar, para te beijar, para te dar um abraço. Pode ter certeza que eu criei maior expectativa no meu coração de estar aqui nesse lugar. E é assim que a gente precisa ter, irmão, ter expectativa para estar nesse lugar, porque Deus verdadeiramente habita no meio dos louvores do seu povo. Mas sabe, irmão, eu também tenho expectativa de cumprir com a minha missão, porque eu sei que Deus vai me cobrar, não pela quantidade de vezes que eu vim ao templo, mas Deus vai me cobrar pela quantidade de vezes que eu obedeci a sua vontade e cumpri a sua missão. E vou repetir, a minha vontade de estar aqui é enorme,
A minha expectativa é enorme. Irmão, eu não conheço um dia, deixa eu falar pessoalmente, não gosto muito, mas eu vou usar o pessoal agora. Eu não conheço um dia que eu deixei de vir ao culto por causa de chuva. Nenhum dia. Nesses meus anos de vida cristã, desde 15 anos de idade, 2 ou 3 vezes eu não fui ao culto um domingo. E uma eu não me lembro. Outra porque eu estava doente. Nunca. E não tinha carro, não tinha moto. Era de pé ou a pé e bicicleta. Nunca deixei de estar na casa do Senhor porque estava chovendo. Porque estar na casa do Senhor para mim está no meu melhor lugar. Um dia na tua presença vale mais do que 1000 em lugar qualquer, ou em outro lugar. Mas hoje eu tenho a consciência de que eu preciso cumprir com a minha missão. Até o dia que eu poder citar 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, fugir para quê? Foge não. Não adianta. Porque um dia você vai ter que prestar conta a Deus de tudo aquilo que Ele te deu para você deixar nessa terra. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar em pé, por favor? Hoje foi um pouco rápido. Semana que vem é o capítulo 3. Eu estou doido de chegar no capítulo 4 da boboreira. Estou assim, esperando chegar ao capítulo 4 da boboreira. Vai ser bom demais. Vamos orar, irmãos. Senhor, eu quero te agradecer neste momento, porque estamos aqui na tua casa assim, com expectativa de estar aqui. Esse lugar é o melhor lugar do mundo, porque o Senhor se faz presente aqui, teu povo se reúne aqui. Mas também o nosso lugar é no lugar da nossa missão. E por favor, Senhor, tanto faz aqui como no lugar da nossa missão, faz repousar a tua misericórdia, a tua graça, teu poder sobre nós. Senhor, abençoa-nos como igreja. Senhor, que vidas sejam rendidas, salvas, regeneradas, batizadas, através do nosso testemunho, da pregação do Evangelho, dos cuidados que nós precisamos ter. Senhor, nós pedimos sim, com a convicção de que vamos cumprir nossa missão, mas pedimos que esse lugar seja cheio da tua presença, e que haja sim verdadeiramente, ó Pai querido, anseio em oferecer sacrifício, em oferecer oferta nesse lugar, mas que também haja anseio para cumprir a missão. Desejamos isso e assim nos entregamos ao Senhor, no nome santo, precioso, poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor, irmãos. Vamos cantar mais um cântico? Dá tempo para a gente cantar mais um cântico?